Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 46 da playlist de aulas do 7º ano e dando continuidade aí à sequência de aulas sobre a área de figuras planas. A nossa última aula vai falar então da decomposição de figuras. Dá só uma olhada nessa figura. Quem sabe calcular a área dela? Vem comigo. Bom, nós estudamos aí o cálculo de área de figuras planas como quadriláteros e triângulos. Agora, olhando para essa figura, a gente não vê um quadrilátero e também a gente não vê um triângulo. É uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. É um eneágono. E a gente não tem uma fórmula para calcular a área de um eneágono, tá? Então, como que a gente calcula a área dessa figura, professor? Vamos lá, a gente vai fazer a decomposição de figuras. A gente vai decompor essa figura em quadriláteros e triângulos, em figuras que a gente conhece. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar minha régua. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e dividir essa figura aqui, ó. Vamos cortar ela aqui. Então, vamos fazer tracejado para a gente não perder a figura original. Então, aqui, ó, se eu faço essa divisão, aí eu fico com um trapézio aqui, certo? Aqui eu tenho um trapézio, beleza? Deu para entender? Agora, aqui embaixo, eu ainda posso fazer uma divisão aqui, ó, e ficar com um retângulo. Então, aqui vai ser um retângulo. Então, eu dividi em 3 figuras, certo? Ó, um trapézio aqui em cima e um retângulo aqui, outro retângulo aqui. Então, ficaram aí 3 figuras. Eu vou até pintar de cores diferentes, que é para facilitar a nossa visualização. Tá? Então, aqui ficou um retângulo de verde, certo? Ficou um trapézio aqui de vermelho. E ficou um outro retângulo que eu vou pintar de laranja aqui. Vamos chamar de figura 1, 2 e 3, tá? Vou chamar aqui de 1, figura 1, figura 2 e figura 3. Beleza. Agora que eu fiz essas divisões, eu vou calcular separadamente cada uma das áreas. Eu calculo a área do trapézio, a área do retângulo verde e a área do retângulo laranja. E no final, eu somo tudo isso, certo? Então, olha só, eu vou calcular separadamente cada uma das 3 áreas e no final eu vou juntar tudo de novo. E aí eu tenho a área da figura. Vamos começar então pela área 1? Vou colocar aqui, ó, área do trapézio, ou área 1. Vou chamar de área 1. Então, a área 1 é um trapézio e a gente sabe que para calcular a área tem que somar as bases, multiplicar pela altura, dividir por 2, certo? Então, vamos lá. Área 1. Quais são as bases do meu trapézio? Bom, uma das bases é o 14. Lembra que o trapézio tem 2 lados paralelos, né? Um par de lados paralelos, que são as bases. Esse aqui é o 14. Esse de baixo, ó, veja bem, a gente não sabe a medida dele, não está escrito aqui. Mas a gente tem que esse pedacinho é 14 e esse outro pedaço também é 14. Então, é 14 mais 14, ou seja, dá 28. Então, eu tenho que a base maior é 28, a base menor é 14. A altura do trapézio está aqui, ó, fazendo 90 graus com a base. A altura do trapézio é 12. Tudo isso dividido por 2. Então, vamos lá. Área 1. Área 1 vai ser igual a 28 mais 14, dá 42, né? 28 mais 14, 42. Vezes o 12, dividido por 2. Então, vamos finalizar aqui, ó. Vou usar a calculadora, tá? Vai dar aqui 42 vezes 12. Vamos lá, 42 vezes o 12. Deu 504. Agora eu divido por 2. Dá 252 metros quadrados, tá? 252 metros quadrados. Esse é o valor da área do trapézio, tá? A primeira área. Imagina que isso aqui é um terreno, é o sítio de uma cidade, é um sítio, né? Uma chácara.
e a gente quer calcular a área total dessa chácara ou desse sítio. Então a gente fez a divisão em pedaços. Calculamos a área do primeiro pedaço, a área 1, deu 252 metros quadrados. Vamos calcular então agora a área 2. A área 2, ó, é essa região verde, é um retângulo. Então a área 2, para eu calcular a área 2, como é um retângulo, é só fazer base vezes altura. E aí a área 2 vai ser igual a 14 vezes 15, correto? 14 vezes o 15. E aí, multiplicando 14 pelo 15, a gente tem a área número 2. Vamos lá, 14 vezes 15. 14 vezes 15 dá 210 metros quadrados. E por fim, a gente vai calcular a área 3. A área 3 é essa área aqui, que também é um retângulo, de base 26 e altura 23. Então, vamos colocar aqui, área 3. A área 3 é um retângulo, então é base vezes altura. A base da área 3 aí é 26, a altura é 23. Então, é 26 vezes 23. E aí, a gente tem que a área 3, ela dá um total de, vamos fazer o cálculo aqui, 26 vezes 23 dá 598. 598 metros quadrados. Certo? Agora que eu calculei, né, separadamente cada uma das três áreas, o que eu vou fazer? Vou juntar as três de novo. Tá? Então, a área total da minha figura, vou colocar aqui, ó, área total. A área total vai ser igual o somatório dessas três áreas que a gente encontrou. Vai ser 252 mais 210 mais 598. Então, essa vai ser a minha área total. E aí, esse somatório dá, vamos lá, 252 mais 252 mais 210 mais 598, dá um total aí de 1.060 metros quadrados. Tá certo? Então, a área total da minha figura é de 1.060 metros quadrados. Gente, recapitulando, eu não sei se ficou claro aqui para vocês, mas o que nós fizemos? Nós tínhamos uma figura que não era um quadrilátero, nem era um triângulo. O que a gente fez? A gente dividiu essa figura em figuras que nós conhecemos. Trapézios, retângulos, podia aparecer aí um triângulo, podia aparecer um paralelogramo, enfim. Apareceram três figuras. Eu calculei a área de cada uma das figuras separadamente. Depois eu somei essas três áreas para achar a área total de novo. Tá certo? Acho que deu para compreender. Eu vou colocar na sua tela agora um exercício. Gostaria que você pausasse o vídeo. Tem a letra A, tem a letra B e tentasse responder, tá? Depois desse play para verificar se acertou. De repente, a forma que você dividiu a figura é diferente da minha, mas não tem problema, a gente tem que olhar o resultado final. Não existe uma única maneira de fazer a divisão da figura, a decomposição da figura. Cada um pode decompor do jeito que achar mais fácil. O importante é que no final a gente chegue sempre no mesmo resultado. Então vamos lá, exercício na sua tela, pause o vídeo, tente responder. Pessoal, nosso primeiro exercício, a letra A está aqui, né? Antes de resolver ele, eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva, tá? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixa aí um comentário legal, deixa o seu joinha, né? Faça parte desse projeto também. Bom, nós temos uma figura aqui, temos que determinar a área dessa figura. Essa figura ela é uma figura de 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono. Nós não sabemos calcular a área de pentágono, mas nós sabemos calcular a área de quadriláteros e de triângulos. Bom, aqui a própria questão, o próprio exercício já deu uma sugestão, né, da gente dividir a figura aqui, ó, nessa linha tracejada. Então, fazendo essa divisão, nós vamos ficar com duas figuras.
vamos ficar com a figura da parte de cima e a parte de baixo. Vou pintar a parte de baixo aqui de verde, vou pintar a parte de cima de laranja. Então a gente tem aqui duas figuras, né? Dois quadriláteros. A figura de cima é o que, gente? É um trapézio, vamos chamar de figura 1. Figura 1 é um trapézio, tá? Dá para perceber aqui, ó, é um quadrilátero que tem aqui um par de lados paralelos, que são as bases. Uma das bases é 21. A outra base, não sei ainda, tá? Depois a gente pensa. E aqui está a nossa altura, que é 7. Bom, já vamos colocar a outra base aqui também, ó. A outra base vai ser 13, né? Ó, é só a gente projetar essa medida para cima, tá? Então aqui vai ter 13 centímetros. Então, a minha figura 1 é um trapézio de bases 21 e 13 e altura 7. Vou calcular a área desse trapézio. A minha figura 2 é um retângulo. Um retângulo que tem a base medindo 13. E qual é a altura desse retângulo? Quanto mede daqui até aqui? Bom, não foi dado para a gente a altura. Mas olha só, a gente sabe que a altura toda dessa figura é 15. Né? Então seria assim, ó, tudo isso daqui tem que dar 15. Se a parte de cima é 7, quanto sobrou para a parte de baixo? 8, né? 7 mais 8 não dá um total de 15? Tá? Então a parte de baixo ali é 8. Temos um retângulo de base 13, altura 8. Agora que a gente já completou a figura com as medidas que estavam faltando, basta a gente fazer o cálculo da área. Então vamos começar pela área 1. A área 1 é um trapézio. Então é soma das bases vezes a altura dividido por 2. Correto? Então eu vou pegar as bases do meu trapézio, que medem 21 e 13, e vou somar. Então vai ficar 21 mais 13 vezes a altura, que é 7, dividido por 2. Bom, 21 mais 13 dá 34. Então a área 1 vai ser 34 vezes 7, dividido por 2. E aí a gente vai ter o resultado da nossa área 1. 34 vezes 7, ó, dá 28, sobe 2, 23, 238. Aí 238 a gente vai dividir por 2. Vai dar 1, não vai sobrar nada. Abaixo 3 vai dar 1 e vai sobrar 1 depois. Vai dar 119. Então a área 1 deu 119 centímetros quadrados. Bom, agora que a gente já calculou a área 1, a gente vai para a área 2. A área 2 é a área do retângulo que eu pintei em verde. Então vamos colocar aqui, área 2. A área de um retângulo é calculada como base vezes a altura. Bom, qual é a medida da base? 13. E a medida da altura? 8. Então a área 2 vai ser 13 vezes 8. E aí a gente tem que a área 2 é igual 13 vezes o 8, dá 24, sobe 2, dá 104 centímetros quadrados. Beleza, professor, calculei a área do trapézio, né? Calculei a área do retângulo, calculei separadamente. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar as duas. Tenho que somar a área do trapézio com a área do retângulo para ficar com a área total da minha figura. Então, a área total aí, ó, eu represento como sendo 104, que é a área do retângulo, mais 119, que é a área do trapézio. Essa soma dá 223 centímetros quadrados. Então essa tem que ser a minha resposta final. Independente da forma que a gente decompôs a figura, o resultado final tem que dar 223. Mas acredito que essa todo mundo tenha feito dessa maneira, né? Até porque o exercício já dava como sugestão uma linha tracejada, dividindo num trapézio e num retângulo. Bom, gente, essa foi a nossa letra A. Espero que você tenha acertado. Vamos corrigir agora a letra B. Só, aqui na letra B, a gente tem uma figura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono, tá? Então, o hexágono a gente não tem uma fórmula para calcular a área dele, mas a gente pode decompor o hexágono em quadriláteros e triângulos. Então, há duas possibilidades aqui nesse exercício, tá? Eu posso, aliás, até 3, né? Eu posso dividir aqui, fazer um triângulo.
Aí dividir aqui, ficar com e dois retângulos. Essa seria uma possibilidade, né? Você dividir num triângulo, um retângulo, outro retângulo. Ou podia dividir num trapézio, aqui seria um trapézio e aqui seria um retângulo. Ou ainda, né? Aqui eu vou usar essa aqui. Vou dividir num retângulo grandão aqui embaixo. Então eu vou ficar aqui com um retângulo bem grande, né? Que vai ser essa aqui. E aqui eu vou ficar com uma outra figura. Que figura que é essa? É um trapézio, né? Olha só, é um quadrilátero. Tem 4 lados. E esse par de lados é paralelo. Então é um trapézio. Os lados paralelos são as bases do meu trapézio. Então vamos começar por aqui, ó. Figura 1. Figura 1 é um retângulo. Certo? Então quais são, ou melhor dizendo, qual é a fórmula para eu calcular a área de um retângulo? Então vou colocar aqui, área 1. Área 1 é base vezes altura, certo? Não é essa fórmula para achar a área de um retângulo? Pega a medida da base, faz vezes a altura. Bom, eu preciso encontrar, a minha base está aqui, ó, 48 centímetros, e a minha altura está aqui, ó, 32,5 centímetros. Aqui está o ângulo reto, né? O ângulo de 90. Então, base vezes altura. Ou seja, a área 1 vai ser igual a 48 vezes 32,5. Vou usar a calculadora aqui para achar a área 1 da minha figura. Então, 48 vezes 32,5 dá aí 1.560 centímetros quadrados, tá? 1.560 centímetros quadrados. A gente terminou o exercício por aqui? Não, a gente só calculou a área do retângulo aqui de baixo, né? Área 1. Falta eu calcular a área 2 agora. A área 2 é um trapézio, como a gente já tinha comentado. E as bases, elas ficaram aqui, ó. São os lados paralelos. Uma das bases é 34. Já está colocada aqui, ó, 34 centímetros. A outra base eu não conheço. Quanto mede esse valor aqui, ó? Daqui até aqui. Qual é essa medida aqui? É 48 centímetros? Não, 48 seria tudo isso. Concorda? 48 é o valor total, daqui de baixo até aqui em cima. Eu quero saber só esse trecho. Bom, posso pensar ainda, ó. Esse trecho aqui de baixo, ele não vale 32,5? Então, abaixo aqui da parte verde, tem um pedacinho de 32,5. Então, olha só. Os dois juntos, né? O verde com o vermelho tem que dar 48. Eu sei que o vermelho é 32,5. Então, o verde vai ser o quanto falta para 48. Basta subtrair, ó. De 48,0, tira 32,5. E a gente vai encontrar qual é essa medida verde aqui, ó. Bom, do 0 não dá para tirar 5, faz a troca. 10 tira 5 dá 5. 7 tira 2, 5. 4 tira 3, 1. Então, a gente encontrou que esse pedacinho, ele vale 15,5 centímetros. Tá? Então, a base menor do meu trapézio é 15,5. Deu para entender? Então, ó, essa linha total era 48 centímetros. Essa parte de baixo, 32,5. Então, a parte de cima só pode ser 15,5. Ok? Agora aqui, ó. Precisamos da altura do trapézio. A altura do trapézio a gente sempre pega, né, fazendo 90 graus com a base. Então, essa aqui é a altura do nosso trapézio. Daqui até chegar aqui, ó. Então, essa linha vermelha aqui, ó, vai ser a altura do meu trapézio. Qual é a medida dessa altura? Aí a gente vai fazer uma conta de menos de novo, né? Ó. 48 centímetros é esse tamanho inteiro, daqui até o final. E 36,5 é daqui até chegar aqui. Então, esse pedacinho vermelho é a diferença, né? Eu faço 48 centímetros, que é o tamanho inteiro, menos 36,5, e eu vou achar a altura do trapézio. Então, do 48,0, a gente tira o 36,5. Vamos lá, outra continha de menos. Do 0 dá para eu tirar o 5? Não, né? Do 0 não dá para tirar 5. Vamos pegar emprestado aqui, vamos fazer a troca. Aqui fica 7, aqui 10. 10 tira 5, 5. 7 tira 6 dá 1. 4 tira 3 dá 1. Então,
essa altura aqui, ó, é de 11,5 centímetros. Agora que a gente completou a figura aí com os valores que estavam faltando, a gente vai finalmente para os cálculos, né? Só colocar aqui que apagou. Então, a área 2. A área 2 é a área de um trapézio. Eu tenho que somar as bases, multiplicar pela altura, dividir por 2. Então, vamos lá, área 2. Somando as bases, eu tenho 34 mais 11,5. 34 mais 11,5. Vezes a altura. A altura deu... Oh, desculpa, gente, falei errado. É 15,5. Estou somando as bases. 34 mais 15,5, tá? Essa medida mais essa. Vezes a altura. A altura está aqui, ó, 11,5. Tudo isso dividido por 2. Bom, somando as bases, a gente tem, ó, 34 mais 15 dá 49. Então, 49,5 vezes 11,5 dividido por 2. Agora, vamos fazer na calculadora aí, para a gente ganhar tempo, né, e espaço. Ó, 49,5 vezes 11,5 deu aí 569,25. Agora, vamos dividir por 2. Deu 284,625. 284,625 centímetros quadrados. Então, essa aqui é a área 2. A gente finalizou o exercício aqui? Não, ainda não, né? O que falta a gente fazer? Nós não calculamos as áreas separadas, a gente decompôs a figura, calculou separadamente as áreas. Agora falta a gente somar, achar a área total. Então, a área total, ela vai ser igual à soma da área 1 com a área 2. A área 1 deu 1.560, mais a área 2 que deu 284,625. E aí, somando tudo, a gente vai encontrar o valor de, vamos lá, 1.560 mais 284,625, dá um total de 1.844,625. 1.844,625 centímetros quadrados. Beleza? Deu para pegar a ideia dessa aqui, gente? Deu para entender a letra B? Então, nós tínhamos um hexágono, não sabíamos calcular a área do hexágono, mas a gente decompôs o hexágono em um retângulo e um trapézio. Calculamos a área de cada um e depois somamos. Bom, última questão vai aparecer aí na sua tela. Tinha a letra A e B, mas eu dividi o exercício, vou colocar só a letra B na sua tela. E vou resolver de duas maneiras diferentes, tá? Vamos lá. Só aqui de novo a gente tem um pentágono, né? 1, 2, 3, 4, 5 lados. Para calcular a área dessa região, podia ser um terreno, podia ser um sítio, uma chácara, né? Para calcular a área dessa região, não podia só porque são centímetros, né? Se fosse um terreno ia ser em metros. Mas enfim, para calcular a área dessa região, a gente pode dividir ela em duas figuras conhecidas. Por exemplo, cortando aqui no meio, né? Usando aí as medidas que a gente tem, a gente fica aqui com a área 1, que é um trapézio, e a área 2, que é um retângulo. A gente calcula a área separada de cada uma delas e depois soma no final, certo? Então, aqui na área 1, ó, a gente tem um trapézio. Precisamos identificar as bases do trapézio. A área 1 vai ser um trapézio, tem que somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2, correto? Então, vamos lá. Área 1. A minha base maior é essa linha tracejada, são as linhas paralelas às bases, né? A menor vale 30, a maior é esse tamanho todo. Esse tamanho todo dá 40, né? Ó, é 30 desse pedacinho, mais 10 do outro pedacinho. Então, a base maior vai ter 40 centímetros, a base menor tem 30. E a altura ela está aqui, ó, fazendo 90 graus com a minha base. A altura tem 25 centímetros. Então, a gente só precisa agora substituir na fórmula
para calcular a área desse trapézio, a área 1. Então, vamos somar aqui, ó, 40 da base maior, mais 30 da base menor, vezes o 25 da altura, dividido por 2. Então, a área 1 vai ser 40 mais 30, dá 70. Então, vai ficar 70 vezes o 25, dividido por 2. E aí, a gente chega na resposta, ó, 70 vezes o 25 dá 1.750. Aí, dividido por 2, a gente chega no resultado 875. Então, a área 1 é 875 centímetros quadrados. Tudo bem? Agora, vamos para a área 2. A área 2 é um retângulo, onde a altura é 20 e a base aqui, ó, a base do retângulo é 40, né? 40 centímetros, ó. Essa base aqui tem a mesma medida do 30 mais o 10. Então, 40 centímetros vezes 20. Então, vamos colocar aqui. Área 2 é um retângulo, base vezes altura. Então, a gente tem que a área 2 é 40 vezes 20, que dá 800, né? Área 2 igual a 800 centímetros quadrados. Ok. Agora, falta a área total. A área total é a soma dessas áreas. Então, a área total vai ser 875 mais 800, que dá 1.675 centímetros quadrados. Certo? Então, a gente calculou aí a área total da figura pela decomposição de figuras planas. Tínhamos um pentágono, dividimos o pentágono em 2 quadriláteros, com um trapézio em cima, um retângulo embaixo, calculamos a área de cada um e somamos no final. Beleza? Bom, eu comentei com vocês que eu ia fazer de 2 maneiras diferentes. Essa foi a primeira. Agora, vou fazer da segunda maneira, tá? Deixa eu apagar a luz aqui. Bom, na segunda forma, a segunda maneira que eu vou fazer, eu poderia ter feito os outros exercícios assim também, é a gente pensar assim, numa subtração. Subtração, professor? Como assim? Ó, vou explicar aqui. Se a gente completasse a figura aqui, vamos completar ela aqui. Vamos imaginar essa linha se prolongando, certo? Vamos imaginar essa aqui se prolongando também. E aí fechou a figura, tá? Então, se a gente não tivesse, né, um triângulo, se não tivesse essa parte aqui, ó, se fosse essa figura completa, seria o quê? A gente teria um retângulo, né? Um retângulo de base 40 centímetros e de altura 45 centímetros. Então, eu vou começar calculando a área desse retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, a área vai ser 40 vezes 45. Que vai dar aí um total de, vamos fazer aqui rapidinho, 45 vezes 4 dá 20, sobe 2, 18. O zero do 40 eu ponho aqui. 1.800 centímetros quadrados. Tá? Então, se a minha figura fosse esse retângulo, a área dele seria de 1.800 centímetros quadrados. Porém, ela está sem esse cantinho aqui, né? Esse cantinho aqui, ele não existe. A gente colocou ele ali, mas na verdade ele não tem, tá? E esse cantinho aí, ele forma um triângulo, certo? Aqui a gente não tem um triângulo. Então, se a gente pensar assim, bom, esse cantinho que eu pintei em vermelho, ele não existe. Então, eu vou subtrair ele. Eu vou tirar do 1.800. Ou seja, eu vou calcular a área desse triângulo, tá? E vou tirar de 1.800 o valor da área do triângulo. Vamos até preencher aqui tudo de vermelho. Bom, aqui, para eu calcular a área de um triângulo, eu não tenho que fazer base vezes altura. Então, a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, correto? Correto, né? A base desse triângulo é 10 e a altura é 25, tá? Aqui tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá? Então, a base é 10, a altura é 25. E aí vai ficar que a área do meu triângulo vai ser 10 vezes 25 dividido por 2. Bom, 10 vezes 25 dá 250.
dividido por 2 dá 125 centímetros quadrados. Então, a gente sabe aí que a área do triângulo, que vai ser tirado de 1.800, é 125 centímetros quadrados. Para finalizar, a gente faz essa conta de menos. 1.800 menos 125, certo? Do zero dá para tirar 5? Não dá. Vamos pegar do vizinho, o vizinho não tem. Vamos pegar lá da centena, né? Então, da centena, vai passar, vão ficar 10 dezenas. Da dezena, a gente passa para a unidade. Então, 10 tira 5 fica 5. 9 tira 2, 7. 7 tira 1, 6. E 1 aqui. Então, 1.675 centímetros quadrados. A mesma resposta que a gente tinha encontrado, né, na outra forma que nós tínhamos feito. Então, recapitulando, ó, a gente calculou a área total desse retângulo, como se ignorássemos esse pedaço aqui. A gente calculou a área total. Depois a gente calculou a área do triângulo vermelho, deu 125. A área total, 1.800. Aí a gente veio aqui e a gente tirou o triângulo. Vamos tirar ele. Tirando o triângulo daqui, ficamos com uma área de 1.625, que é a nossa resposta. Só espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos ficando por aqui. A gente vai virar a chavinha, né? A próxima sequência de aulas, nós não vamos mais falar de geometria, tá? Vou ficando por aqui, então. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.